Olá pessoal, eu sou o Plínio Júnior, gestor aqui do nosso núcleo de atendimento ao cliente, e hoje eu vou mostrar para vocês como é simples e prático fazer a emissão do seu CTOS, conhecimento de transporte para outros serviços, aqui pelo nosso sistema. Vamos lá? Eu já estou aqui dentro do sistema na página inicial, no nosso dashboard. Eu vou vir aqui pelo menu lateral à esquerda, na aba de CTOS. A primeira coisa que a gente tem que fazer para emitir o nosso CTOS é cadastrar o nosso veículo, o veículo que vai estar fazendo esse transporte, certo? Então aqui em CTOS a gente vem na aba de veículos. Aqui em veículos ia ter a lista dos veículos já cadastrados, né? Como eu não cadastrei nenhuma lista, não encontra nenhum registro, certo? Então vou clicar aqui acima em inserir. Abrindo aqui a tela de cadastro de veículo, a gente tem que preencher os campos marcados com um asterisco, certo? Então a gente vai preencher os dados básicos do veículo, Renavan, placa, a UF da placa, né, a tara. Todos esses dados se encontram no documento, certo? Aqui abaixo você vai colocar o tipo rodado, tipo de carroceria, o tipo de veículo, certo? Os próximos campos aqui eles não são obrigatórios, certo? Que é o tipo de transportador, a capacidade em quilo em metros cúbicos. E embaixo aqui a gente tem o tipo de propriedade, certo? Se o veículo for seu, é frota própria. Caso o veículo não for de vocês, aí você tem que assinalar como frota de terceiros e preencher todos os campos que abre aqui embaixo, certo? Um pouco mais abaixo a gente tem as informações do motorista, informações básicas do motorista também, que deve ser preenchido, que é o CPF e o nome desse motorista, certo? Preencheu todos os campos, é só clicar aqui em salvar para cadastrar esse veículo, certo? Então, após cadastrar o seu veículo, a gente pode dar início ao processo de emissão do documento, certo? Então, salvou o veículo, eu vou vir aqui pelo menu lateral à esquerda, né, CTOS, emissão. Após clicar aqui em emissão, o sistema já ia trazer a lista, né, dos CTOS emitidos. Para a gente inserir um novo documento, eu vou clicar aqui em cima em inserir. A primeira parte aqui do CTOS é a identificação do CTOS. Aqui a gente vai confirmar qual é o número do próximo documento, qual é a data e hora da emissão, certo? Mas o primeiro campo que a gente tem que de fato se atentar é o campo aqui de CFOP, que é a natureza da operação. Aqui você clicando na lupinha, o sistema já vai localizar todos os CFOPs existentes, certo? E aí você pode pesquisar ou pela descrição ou pelo próprio CFOP o que você vai estar utilizando na operação. Então, por exemplo, um CFOP de transporte, eu posso escrever transporte, dar um enter aqui, e eu vou ter todos os CFOPs que tem a descrição transporte, né? Então eu posso vir aqui pela numeração aqui abaixo e encontrar qual é o meu CFOP. Ó, prestação de serviço de transporte é estabelecimento industrial. E o sistema tem todos os CFOPs já cadastrados, certo? Então seleciona o seu CFOP. Um pouco mais abaixo tem um modal. A gente hoje só emite modal rodoviário, certo? Um pouco mais abaixo você vai assinalar qual é o tipo de serviço que você está prestando. Transporte de pessoas ou transporte de valores, ou um documento de excesso de bagagem, certo? Ao lado tem a finalidade da emissão, onde você vai marcar se é um CTOS normal, se é um CTOS complementar de valor, anulação ou de substituição, certo? O próximo campo é o local de emissão, é o local de onde você está emitindo o documento. Ao lado a gente tem um local de início da prestação de serviço, que é onde o serviço está iniciando, certo? Onde vai iniciar o transporte desse serviço, você vai preencher o F e município. E ao lado a gente tem a UF e município do município de término, certo? Do término do transporte. Então, preenchendo todos esses campos, o próximo campo que a gente tem é o campo de percurso. Aqui em percurso você vai assinalar quais são os estados que o transporte vai passar, certo? Por exemplo, se eu estou saindo aqui de Mato Grosso, Cuiabá, e vou até Santa Catarina, Florianópolis,
quais são os estados intermediários que eu vou estar passando? Lembra que a gente não precisa repetir aqui no percurso qual é o estado de início e qual é o estado de término, certo? Então, eu vou sair do Mato Grosso, vou passar por Mato Grosso do Sul, após Mato Grosso do Sul vou passar no Paraná, e aí eu já chego em Santa Catarina. Então eu só coloco os estados intermediários. E se caso eu for fazer um transporte para um estado vizinho, eu não preciso preencher aqui as informações de percurso, certo? O próximo campo aqui na emissão é o campo de tomador. Aqui em tomador é quem está realizando o pagamento do seu serviço, certo? Então pode preencher aqui os campos. Se você preencher o CNPJ, o sistema já vai buscar os dados automático, certo? Preencher os campos com asterisco, a gente pode ir para o próximo campo, que é a aba de serviços e impostos. Aqui na aba de serviços e impostos, os primeiros campos que a gente tem é o valor da prestação de serviço. Aqui você vai colocar qual é o total da prestação de serviço e qual é o valor a receber. Até porque você pode ter dado um desconto e os campos serem valores diferentes, certo? Abaixo a gente tem as informações relativas aos impostos. Aqui o primeiro campo é o código da situação tributária. Você vai preencher qual é o CST que vai estar saindo esse seu CTOS. Caso a sua empresa seja Simples Nacional, você pode utilizar a opção aqui 90 ICMS de Simples Nacional. Caso a sua empresa não seja do Simples Nacional, eu aconselho ou ver com a sua contabilidade ou ver em algum outro CTOS que você já tinha emitido qual é o CST que você utiliza, certo? Então, preenchendo o CST. Caso você queira destacar impostos federais, você pode preencher aqui embaixo quais são os valores desses impostos também. A próxima aba é de CTOS normal. Aqui a gente vai colocar qual é a descrição do serviço prestado. Então você coloca a descrição do seu serviço e a quantidade desse serviço que está sendo prestada. Por exemplo, caso for um transporte de pessoas, aqui na quantidade vai ser a quantidade de pessoas que está sendo transportada, certo? Ao lado a gente tem a aba de documentos referenciados. Aqui você não precisa preencher, não é obrigatório, mas caso você queira referenciar um documento, você pode clicar em incluir e colocar as informações desse documento, o número, a série, a data de emissão e o valor desse documento, certo? Ao lado a gente tem o seguro da carga. Caso você queira informar o seguro da carga, você pode clicar em incluir, lembrando que ele não é obrigatório, certo? Aqui o primeiro campo é o responsável pelo seguro. Então, se eu deixar marcado como emitente do CTOS, quer dizer que eu que estou emitindo o CTOS que sou responsável pelo seguro. Caso eu coloque que é o tomador, então quem está pagando o serviço do CTOS que vai ser responsável pelo seguro, certo? Então assinala a opção do responsável e aí você vai colocar também qual é o nome da seguradora e qual que é o número da apólice, certo? Mas lembre-se, tanto documentos referenciados como seguro da carga, eles não são obrigatórios, certo? A próxima aba é a aba de rodoviário. Aqui em rodoviário, os dois primeiros campos que a gente tem é o TAF e o número de registro estadual. Para quem vai fazer transportes interestaduais, ou seja, um transporte de um estado para outro, obrigatoriamente você tem que preencher o TAF, que é o termo de autorização de fretamento, certo? Você pode conseguir o seu TAF pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Agora, caso você for fazer um transporte intermunicipal, que é em municípios do mesmo estado, você vai preencher o seu número de registro estadual, tudo bem? Logo abaixo a gente tem o campo de veículo. Lembra que a gente cadastrou o veículo no início do vídeo? Então aqui você vai clicar na lupinha e localizar o cadastro do seu veículo, certo? Logo abaixo a gente tem o último campo do nosso CTOS, é o tipo de fretamento. Caso esse serviço que você está prestando é um serviço eventual, você deixa marcado eventual e coloca qual é a data e a hora dessa viagem. Agora, o seu tipo de fretamento também pode ser contínuo, que é um serviço que você sempre presta, certo? Então você assinala contínuo e aí você não precisa preencher a data e hora da viagem, certo? Então, preenchendo o seu tipo de fretamento, você pode salvar o documento para salvar ele na lista, né, dos seus documentos, ou salvar e transmitir
para já transmitir esse documento para a Cefaz, certo? Eu vou só salvar, para salvar ele na minha lista de documentos. Cliquei em salvar, ele já salva o documento, certo? Aqui na minha lista de documentos eu também tenho a opção de transmitir o meu documento, clicando aqui no botãozinho de transmitir. Eu tenho a opção de fazer a consulta completa do meu CTOS, clicando aqui eu consigo ver todos os campos do meu CTOS, como ele foi preenchido, certo? Ao lado a gente tem um botão de impressora, onde a gente faz a impressão do documento. Um pouco mais ao lado a gente tem uns botões desabilitados. Esses botões vão ficar habilitados quando o documento estiver aprovado, certo? Que é o botão de enviar por e-mail, enviar por WhatsApp e também de fazer a carta de correção e visualizar a carta de correção, certo? Por último, tem o botão de cancelar, que caso esteja dentro do prazo, você pode realizar o cancelamento do seu título também. Acima a gente tem o botão de exportar. Clicando aqui em exportar, o sistema vai pedir para vocês um período inicial e um período final, e todos os CTOS que foram emitidos nesse período, o sistema vai gerar o XML deles para vocês, certo? Esse é o nosso módulo de CTOS, conhecimento de transporte para outros serviços. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever nos comentários, a gente vai estar tirando a dúvida de todos. Não se esqueça também que, se você gostou, deixar o seu like no vídeo e também de seguir a gente no canal, certo? A gente vai estar sempre postando vídeos a respeito dos recursos e das funcionalidades do sistema. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.